Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. São as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades. Com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Seus geek! Eu sou o Tato e aqui do meu lado, Professor Mauri. Raul, seu Tato Tarkan, um Raul pra toda a cavalaria geek que está ouvindo esse Top 10! Exatamente, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Top 10 conspirações que teriam mudado o mundo se não tivessem falhado antes. Uma coisa é clara, várias conspirações moldaram a história e a sociedade como conhecemos, com golpes de estado, assassinatos e revoluções afetando os caminhos da humanidade. Tem várias na história que, se tivessem dado certo, teriam mudado o rumo da humanidade. E aí o ponto é, como elas afetariam o mundo? Para fazer essa listagem, para elencarmos essas 10 conspirações, nós estamos levando em conta a profundidade da repercussão da conspiração, caso ela tivesse tido sucesso. Exatamente. Então assim, na verdade a gente está extrapolando a realidade e imaginando com o futuro que a gente vivenciou o que teria acontecido se tivesse sido diferente. Abrindo o Top 10, o caso Dahlgren. O coronel Ulrich Dahlgren supostamente foi o líder de um ataque relâmpago em Richmond, Virgínia, durante a Guerra da Secessão Americana. Sua missão seria de matar o presidente dos confederados, Jefferson Davis, e seu gabinete. Dahlgren foi morto nos arredores da cidade e em seu corpo foram encontrados papéis autorizando a missão de assassinato, que Davis acreditava terem vindo do próprio Abraham Lincoln. A União, ela negou, obviamente, que essas ordens elas fossem verdadeiras, mas muitos dizem que há evidências do contrário. Peraí, deixa eu só ver se entendi um negócio. Quer dizer que tinha o presidente dos confederados, o Jefferson Davis, e aparentemente um cara lá que ia matar ele, que ele foi morto antes. É isso aí, justamente na Guerra da Secessão, aquela guerra entre Norte e Sul-Americana, que poderia ter acabado mais cedo caso ele tivesse sido assassinado. Então, vamos lá. Se o Davis tivesse sido assassinado de fato, a Guerra da Secessão teria acabado mais cedo, Milhares de vidas teriam sido poupadas, né, por causa da guerra. e talvez até o Lincoln tivesse um governo mais agressivo, e os sulistas tivessem mais ressentimento ainda em relação a toda a situação, escravidão e todas as questões relacionadas a essa guerra separatista dos Estados Unidos. Justamente, imagina a situação, eles falam assim, pô, nosso presidente foi assassinado pela outra parte e tudo é culpa desses escravos, imagina. A treta talvez seria bom, porque a guerra acabaria antes, talvez teria sido ruim, porque a guerra teria durado mais, né? Tipo, agora que o negócio vai pegar fogo. É, isso aí. Então, realmente, um assassinato como esse, uma conspiração como essa, poderia ter mudado o rumo dessa história. 9. Na nona colocação temos a conspiração de Synodon. Tem um aspecto da sociedade espartana que 300 não mostrava claramente, que é o sistema de classes da cidade-estado. É isso aí, o que você leu no quadrinho, ouviu naquele filme, obviamente ele não mostrava tão bem, né? Foi um en passant. É uma passant. Ela era, assim, belicosa, o que levava a uma quantidade absurda de escravos em Esparta, que chegou a ter por volta de 7 escravos para cada cidadão. Imagina, o que é considerado cidadão, né? E você ter 7 Sim. escravos pra cada um é E os complicado. escravos, eles eram um pilar da sociedade. O Synodon era um jovem espartano pobre e, portanto, ele não tinha, obviamente, privilégios sociais, e ele propôs a união das classes mais baixas. Gostei dele. O Mauri comunista tá todo empolgadinho aqui agora. Mas o que ele fez? Ele juntou os não espartanos libertos, que eram os periecos, e os ilotas, que eram os escravos e servos estatais. E ele montou um complô para que todos se revoltassem contra a classe dominante. E é óbvio que isso estava acontecendo graças ao péssimo tratamento que esses inferiores recebiam. Então, o Synodon conseguiu reunir milhares para sua causa, mas o ponto é que um recruta traiu o movimento. O Synodon foi preso, foi torturado e executado. É, malandro.
Mas por que isso afetaria o trajeto aí da humanidade? Essa região, né, ela era conhecida por ter uma notável força bélica, né, ainda mais considerando aí a Idade Antiga. E uma mudança drástica da organização de Esparta poderia significar uma mudança na direção que influenciaria diversas batalhas importantes para o desenvolvimento da sociedade ocidental. Então, basicamente, se a gente pensar na reconstrução da estrutura social de Esparta, isso poderia influenciar toda a sociedade ocidental de hoje em dia. E mesmo se isso tivesse acontecido, você pode ficar tranquilo que a gente ainda ia encontrar o Leônidas para fazer um jantar no inferno, já que isso aconteceu 800 anos depois da Batalha de Termópilas, retratada em 300. 8. Na 8ª colocação, a conspiração Pazzi. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo a mãozinha de italiano nesse momento. Tem nome de spin-off de Poderoso Chefão, né? Sim, Conspiração Pazzi. Vamos lá. Tem que falar com essa conotação. Pazzi. A conspiração Pazzi tentou assassinar os líderes da família Médici em 1478. A família Pazzi, querendo tomar o poder de Florença para si, enviou 2 assassinos à igreja durante a missa para matar Lorenzo e Giuliano de Médici. Lorenzo, ele conseguiu fugir, mas Giuliano não teve a mesma sorte, ele foi esfaqueado 19 vezes. Quem conta isso? Tipo Júlio César. Quem conta? O cara tá 1, 2, 3, 4, 18... Essa não valeu, você escapou. 19. Porra. Pra vocês terem uma ideia, né, de como foi a confusão, uma multidão, ela se formou ao redor do Lorenzo pra proteger mesmo, pra que os assassinos não conseguissem alcançar, né, um dos membros da família. E não só os assassinos, como também algumas outras pessoas que eles imaginavam estar ligado aos Pazzi. Não, justamente, e essa multidão acabou atacando os assassinos e outras pessoas, pra falar, opa! Tá envolvido com Pazzi! Vai na leva! É isso aí, foi na leva, uma galera acabou indo na leva. E no final das contas, a família Pazzi, que era conspiradora, foi exilada de Florença. Toda a sua riqueza, ela foi confiscada e seu nome foi removido da memória florentina. Mas por que tá aqui? Tá aqui porque os Médici foram uma das peças fundamentais na história do renascimento da Itália. Pra vocês terem ideia, o Lorenzo, né, aqui que a gente contou na história, especificamente ele foi o último governante de Florença no que eles consideram a Era de Ouro. E além disso, o filho bastardo do Giuliano, que teria sido morto caso os assassinos tivessem conseguido, né, matar os dois. Com certeza. Ele se tornou posteriormente o Papa Clemente VII, responsável, entre outras coisas, por negar o pedido de divórcio do rei Henrique VIII, dando origem à Igreja Anglicana. Imagina! Pode ser que, se nesse futuro, sei lá, alternativo, que a Inglaterra fosse católica ainda. Meu, é outro caminho. É outro caminho. O mundo inteiro podia ser diferente por conta disso. 7. Na 7ª colocação temos o Dispositivo Infernal de Napoleão. Eu aposto que você não sabia que o Napoleão foi quase morto antes de se tornar imperador, quando ele ainda era o primeiro cônsul da França. É assustador. Conspiradores monarquistas e membros da nobreza organizaram um atentado contra sua vida na noite de 24 de dezembro de 1800 em Paris. Eles esconderam uma bomba que depois nos registros descobriu-se que se chamava Dispositivo Infernal, na rota que a carruagem de Napoleão faria para chegar até a ópera. Mas a sorte do Napoleão foi uma combinação de pavio lento da bomba e a pressa do seu cocheiro bêbado, que fizeram com que ele passasse pelo local antes da detonação, enquanto a carruagem que levava Josefine escapou porque estava muito lenta. Olha isso. Ou seja, os Bonaparte saíram ilesos, mas 52 pessoas acabaram mortas ou feridas, além de um pobre cavalo que morreu na hora. Tadinho do cavalo. Tadinho do cara. Tadinho do cavalo, não. Mancada. O cavalo tá lá, trabalhando. É verdade. Mas por que tá aqui, Tato? Tá aqui porque o Império Napoleônico acabou com diversos governos absolutistas na Europa e disseminou os ideais da Revolução Francesa. Você consegue imaginar hoje o conceito de humanidade, De democracia que a gente tem? Sem a Revolução Francesa? Então, basicamente, se o Napoleão não tivesse virado imperador, não tivesse tido essas
conquistas expansionistas, talvez a gente tivesse vários governos ainda hoje orientados à monarquia. Então, sei lá, imagina que a gente ainda poderia ter um império no Brasil, que os Estados Unidos pudessem ser monarquia. Não existia outro conceito político que não fosse a monarquia no mundo. Os Orleans e Bragança agradeceriam. 6. A sexta colocação, vamos falar aqui do Projeto 571. Aí eu não sei se é Projeto 571 ou 571. Não sei. Não, a gente não sabe porque, a gente já explica. Vamos lá. O Mao Tse Tung, que, pra quem não sabe, ele foi basicamente tipo um Stalin da China, E né? é um comunista dizendo isso. Não, é verdade. Mas ele é verdade. É verdade. Aquele É história. É história. É história. A gente não pode negar a história. Não pode. Matou muita gente. Matou. Sendo responsável pela morte de milhões por meio de programas governamentais questionáveis, vamos dizer assim. E assim como em outros governos, pregando o obscurantismo ditatorial, que era típico da época. Não sei de qual época, porque ultimamente tem aparecido mais governos assim também no mundo. Mas a sua tentativa de assassinato não teve os fins mais altruístas possíveis. O filho do braço direito de Mao, o Lin Biao. Lin Biao é um nome muito bom. Não sei se essa é a pronúncia correta. Será que ele é primo do Pedro Bial? Quase. Ele, no caso aí, né, o filho do braço direito, ele temia que o pai fosse expurgado por ter caído nas graças do ditador. Ele acabou planejando o projeto 571 ou 571 junto com os apoiadores do seu pai. Que seria o cara que assumiria o cargo de líder supremo da China caso o assassinato do Mao Tse Tung tivesse funcionado. E aí, né, analisando o histórico, né, eles escolheram o projeto 571 ou 571 pela forma como você fala os números em chinês, o som que se lembra quando fala, né, quando Esse se fala número. esse número, significa Revolução Armada. Né? Parece que está falando Revolução Armada. Você não sabe se a pessoa falou 571 ou Revolução Armada. É isso aí. O que não é muito positivo, né? Não é um nome muito inteligente. O golpe, ele seria feito durante a turnê do Mao pelo sul da China, mas ele, no meio do caminho, resolveu mudar os planos e subitamente retornou à capital. E fez com que o complô fosse exposto e, obviamente, seus líderes. E aí a galera tentou fugir para a União Soviética. Mas uma coisa curiosa, professor Mauri, a galera que tentou fugir para a União Soviética depois que foi exposta, tava num avião e o avião caiu na Mongólia, misteriosamente. Misteriosamente ele ficou sem combustível. Sem nada. Que beleza. Ai. O que foi mais curioso foi a resposta do Mao Tse Tung. Ele instituiu uma rodada de expurgo no exército, prendendo, torturando e matando milhares de oficiais. Que a merda foi grande, a gente entendeu, mas por que tá aqui? Imagina que deu certo. Né? Tô imaginando, deu certo, Mao Tse Tung foi assassinado. Temos uma nova liderança no governo chinês. E aí você passa a ter um governo chinês mais aberto desde os anos 70. Isso provavelmente representaria uma revolução econômica durante a última crise financeira ocidental. Com a China mais aberta, poderia mudar completamente o cenário econômico do planeta. Quem sabe a China hoje estaria numa posição diferente, ou às vezes acima dos Estados Unidos, porque abriu seu mercado mais cedo. Talvez a gente tivesse se preocupado muito mais com a moeda chinesa do que com o dólar hoje, né? Mano. O que seria da Xiaomi? Na verdade, nesse mundo alternativo, a Apple copiaria a Xiaomi. Nossa! 5. Quinta colocação, temos a conspiração da pólvora. Esse é óbvio. Tem o Remember the Thief of November. Quando que sai esse programa? Cara, é óbvio que além de ter virado ícone dos quadrinhos na mão de Alan Moore e David Lloyd, Guy Fawkes foi o integrante da conspiração da pólvora, ou a traição jesuíta, uma tentativa de assassinato contra o rei James I por conta de suas ideias antipapais e o descumprimento da promessa de um reinado de maior tolerância religiosa. Se os padres lá atrás tivessem obtido sucesso, talvez isso não seria necessário. Olha só. Mas o plano era o seguinte, pra quem não lembra, a galera queria explodir a Câmara dos Lordes durante a cerimônia de abertura do parlamento em 5 de novembro de 1605. Basicamente sendo um prelúdio para uma revolta popular, na qual a filha de 9 anos de Jaime, Isabel, seria colocada como rainha fantoche de um governo, olha só,
católico. Olha só, a revolta, a conspiração aí. Essa conspiração ela foi revelada para as autoridades em uma carta anônima. Olha aí, Anonymous. Durante uma busca na Câmara dos Lordes por volta da meia-noite do dia 4 de novembro, o Fawkes, ele foi descoberto guardando 36 barris de pólvora. Como, né? 36 barris de pólvora. É um barril de pólvora. Isso, pra vocês terem uma ideia, seria o suficiente para destruir completamente a Câmara e, obviamente, ele foi preso. A maioria dos conspiradores fugiu de Londres quando descobriram que foi revelado toda a conspiração, tentando encontrar apoio pelo caminho. Vários deles morreram enfrentando o xerife de Worcester, incluindo o líder Robert Catesby. 8 dos sobreviventes da conspiração, incluindo Fawkes, foram julgados em 27 de janeiro de 1606 e condenados a enforcamento, afogamento e esquartejamento. Pra garantir, né? A galera foi condenada a ser enforcada. Quem sobreviver era afogado. E quem sobreviveu era esquartejado ou era tipo, vamos ter um sorteio? Não sei. Não, acho que eram os 3, hein? Enforca, afoga e esquarteja. Tudo junto. Eu tô rindo, não sei porquê, porque é desesperador. É desesperador. Eu tô rindo pela graça do... Tem 3 opções, né? Ou você morre enforcado, ou esquartejado, Qual que você preferiria, Tato? Putz, eu prefiro morrer velhinho, dormindo. Beleza. Foi condenado a morrer velhinho. Não tô fazendo revolução nenhuma. Eu tô só aqui gravando meu podcast. Eu podia estar matando, podia estar roubando, tô só gravando o podcast. Mas isso teria mudado a humanidade se tivesse acontecido de verdade? Porque no final das contas, ele teria levado pro mesmo caminho de termos uma Inglaterra, um Reino Unido católico. Isso mudaria, obviamente, todo o Ocidente e vários acontecimentos sociopolíticos da região, como, por exemplo, os conflitos da Irlanda no fim do século XX. Talvez a gente não tivesse U2. Isso aí, porque não tinha um conflito religioso ali entre os dois países. Eu gosto de U2, mas imagina só, a vida das pessoas talvez fosse melhor. Ou pior, né? Não tem como a gente saber. Porque além de tudo, o Bono Vox é um cara que super se preocupa com o mundo e as pessoas. Mas ele poderia se preocupar, de repente ele só ia virar um podcaster. 4. Quarta colocação, vamos falar aqui da conspiração de George Washington, o rei dos Estados Unidos. Parabéns. Mais um que a gente vai falar de monarquia aqui. Assassin's Creed, o Assassino Credo. Assassino Credo. Ele é mais inspirado em história do que a gente às vezes imagina, né? Existe todo um estudo histórico para a produção do jogo. Com certeza. Pode até parecer bizarro, mas algumas pessoas queriam realmente tornar o George Washington o rei da América. Caramba! Conhecida como Conspiração de Newburgh, a coisa foi toda basicamente uma tentativa de um golpe militar no fim da Guerra da Independência Americana para coroar o George Washington ou instaurá-lo, né? Colocar ele como um ditador do novo país. Imagina só, galera, assim, república não é uma opção. Vamos usar o império. George Washington, o imperador. É foda. Essa revolta maluca, ela surgiu por conta do Congresso americano não ter recursos financeiros para pagar os salários do exército. A grana. É a grana que movimenta a parada. Vários oficiais, eles estavam desgostosos com tudo que estava acontecendo, eles mandaram dá ou desce, vamos resolver essa parada pro governo. Mas o ponto foi que o próprio George Washington acabou com o plano, porque ele fez um discurso para esses revoltosos que ficou famoso desde então, até pela guinada que deu na história. Agora você consegue imaginar um Estados Unidos monárquico, tá? Imagina se, em vez de declarar a independência como uma república, ele tivesse declarado a independência como uma monarquia absolutista. Né? E como esse movimento poderia influenciar outros países a seguir da mesma forma. Com certeza o Brasil continuaria uma monarquia. Cara, com certeza, cara. A influência dos Estados Unidos foi muito grande na nossa história. Não, você abafar todo esse conceito republicano, cara, obviamente não quer dizer que isso ia acabar com a república, que isso não iria acontecer, mas iria deixar mais tardio, né, esse movimento de mudança. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Sem ter muito exemplo, a galera fala, monarquia, né? Eu queria ver uma série na Amazon Prime retratando isso. Tipo, tem o Man in the High Castle, que se os alemães tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, isso aí. Podia ser essa, se o George Washington fosse o imperador dos Estados Unidos. Isso aí. Seria da hora. Porra. 3. Na terceira colocação,
colocação temos o golpe de agosto, ou o Push de Moscou. Essa é da hora. Vamos lá. Na União Soviética tinha um cara chamado Mikhail Gorbachev. Se você não se lembra, não estava vivo na década de 90, ele era um cara extremamente progressista e que tinha umas reformas que ele queria fazer no país. E isso, pra quem era daquela região, eles tinham medo dessas reformas democráticas demais e que poderiam acabar desmembrando a União Soviética. Então a galera do Partido Comunista, pelo menos o pessoal mais linha dura, criou um golpe final em 19 de agosto de 1991. Esse golpe foi liderado pela Gangue dos Oito. Esses conspiradores detiveram Gorbachev e sua família na casa de férias na Crimeia, ordenando que as forças leais tomassem o poder em Moscou e que prendessem o presidente da Rússia na época, que era o Boris Yeltsin. O Yeltsin desafiou os esforços da Gangue dos Oito, permaneceu no edifício do parlamento e chamou o público para apoiá-lo contra o golpe. Milhares de pessoas tomaram as ruas da União Soviética e enfrentaram tanques e tropas. Inclusive, eles conseguiram convencer uma galera a mudar de lado. E aí, obviamente, sem mais nenhum apoio, os líderes abandonaram a trama depois de 3 dias. E se for analisar aí friamente, né, os golpistas, eles não estavam tão errados assim com a preocupação deles, porque a União Soviética, ela acabou mesmo se desmembrando em dezembro de 1992. Um ano depois. Um ano depois, eles realmente preveram, né, eles realmente sentiram algo que estava por acontecer. Eles sabiam porque era o caminho. É o caminho natural das coisas. Agora, Tato, você imagina se eles tomam o poder de novo e mantêm a União Soviética ativa? Como que seria o nosso mundo? Ah, cara, com certeza a gente, pelo menos se não tivesse até hoje, a gente ainda manteria vários anos de Guerra Fria. Com certeza, essa tensão no ar aí de bombas atômicas. E a questão é o que aconteceria com o mundo depois disso tudo, né? Sei lá, será que a gente teria mais incidentes como Chernobyl? Ou, efetivamente, uma guerra de verdade, porque a tensão já estava muito forte? Eu não sei. O que ficaria escondido atrás das cortinas de ferro? 2. Para a segunda colocação, vamos falar aqui da Conspiração Oster. Eu imagino que você aí do outro lado conheça a Operação Valkyria, ainda mais por causa do filme do Tom Cruise, né? Aquela operação que queria matar o Hitler. Mas se eu dissesse pra você que o Hitler, ele poderia ter morrido antes da Segunda Guerra Mundial. Oh, isso ia mudar as coisas. Ora, após ele emitir uma ordem de ocupação da Tchecoslováquia, lá em 1938, ele meio que se tornou uma pessoa não grata ali dentro do partido, entre o alto escalão alemão. E um deles era o segundo em comando, o Oster, o Hans Oster, que conspirou com outros líderes militares e civis para tentar deter o Hitler e assassinar o Führer, porque eles tinham medo que essa ação, né, essa invasão à Tchecoslováquia, poderia dar numa guerra catastrófica para a Alemanha. Eles estavam certos. Eles estavam certos, professor Moura. Eles estavam certos. A conspiração inicial envolvia enviar um esquadrão de soldados para a sede do Reich em Berlim para prender o Hitler e trancafiá-lo num asilo de loucos. Tipo, vamos prender ele sem julgamento, falando que só ele é louco. Tá louco, e tá tranca tudo numa certo. sala. Mas o que eles vão fazer? Na verdade, essa era uma boa ideia. Só que o Oster, ele queria mais do que isso. Tá? Ele queria mais do que isso. Ele não queria só prender, ele queria matar o Hitler. Ele criou, Tato, uma conspiração dentro da conspiração. Era uma conspiraception. Uma conspiração. Isso aí. O plano dele era encenar um tiroteio após a prisão do Hitler e atingi-lo com uma bala perdida. O Hitler foi preso, os caras estão revoltados. Pá, tira a cabeça. É isso aí. Porém, Tato, isso acabou não acontecendo. Demorou tanto pra eles colocarem em prática que ela não foi realizada. E especialmente porque, no final, houve um acordo de Munique que acabou esfriando essa situação com a Tchecoslováquia. Dá pra imaginar por que tá aqui, né? Imaginem um mundo sem Segunda Guerra Mundial. Será que o Hitler tivesse morrido? Será que a gente teria uma Segunda Guerra Mundial? Cara, será que a gente teria uma perseguição dos judeus? Ou a derrota do eixo? Ou ainda mais, sei lá, Israel como Estado? Será que existiria Israel? Ou ainda mais, o que seria do Japão hoje em dia sem a influência ocidental? Será que ele ainda assim seria uma potência eletrônica? Será que existiria a Nintendo? Ou até mesmo a relação entre Estados Unidos e Rússia, né, a União Soviética, será que ela se desenrolaria da mesma maneira? Será que teríamos bomba atômica? É uma boa pergunta. Isso não só dá um belo segundo lugar, como fica na cabeça. Qual é o primeiro lugar dessa conspiração? Recapitulando. Vamos
então ao Recapitulando. Você que se perdeu, vamos relembrar pra você. 10. Na 10ª colocação, o caso Dahlgren, a conspiração que quase acabou com a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. 9. Na 9ª colocação, a conspiração de Cynodon, a revolta dos pobres e dos escravos contra a nobreza de Esparta. 8. Na 8ª colocação, a conspiração de Pazzi, a conspiração que poderia mudar os rumos religiosos na Europa. 7. Na 7ª colocação, o dispositivo infernal que não matou Napoleão e matou o cavalo de Napoleão. Qual era a cor do cavalo morto de Napoleão, professor Maurício? 6. Na 6ª colocação, o projeto 571 para matar Mao Tse Tung. 5. Na 5ª colocação, remember, a conspiração da pólvora. 4. Na 4ª colocação, George Washington, o rei dos Estados Unidos. 3. Na 3ª colocação, o golpe de agosto ou Push de Moscou, que acabaria com as ideias das reformas de Mikhail Gorbachev. 2. Na 2ª colocação, a conspiração Oster, que poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial. E na 1ª colocação, temos a conspiração de todas as conspirações que deu errado, A conspiração de Catilina. essa você não conhece. Catilina não parece o tipo de produto que você passa no banheiro? Ah, acabou a Catilina aqui em casa. Nossa, o banheiro tá fedido, passa uma Catilina. Nossa, minha pele ficou muito mais macia depois que eu passei Catilina. Ah, Catilina, agora em vários aromas. Na verdade, Catilina foi um senador romano chamado Lúcio Sérgio Catilina, isso em 63 a.C. E esse cara organizou uma revolução para derrubar a República Romana. Basicamente, ele estava frustrado com a carreira política, que não estava dando certo, reuniu outros descontentes das classes mais baixas, basicamente o que aconteceu lá na Esparta, e planejou uma marcha a Roma para assassinar a nobreza e tomar o controle do Império Romano. Corta de cabeças! Esses planos só não deram certos por conta de Cícero, que era um dos grandes inimigos políticos de Catilina. Ele descobriu a trama, condenou o Catilina publicamente em uma série de discursos do Senado que ficou conhecido como as Catilinárias. Na verdade, esse termo, catilinárias, ele é um termo usado, inclusive, até hoje, para fazer referências ao ensino de argumentação. Se você quer aprender retórica, provavelmente você vai conhecer mais sobre as Catilinárias. Mas no fim, Catilina fugiu de Roma com vários dos seus seguidores, mas não adiantou muito. Ele acabou morto em batalha pouco tempo depois. Mas será que isso ia mudar muita coisa, Tato? Cara, ia porque se o Catilina tivesse conseguido realizar o golpe, a nobreza de Roma teria sido assassinada, dentre eles, Júlio César. Então, não dá nem pra imaginar como seria o mundo se o Império Romano, como a gente conheceu, nunca tivesse acontecido. Não, você consegue prever como seria a humanidade sem esses preceitos de organização política que Roma acabou instituindo, ou até as tecnologias que eles desenvolveram durante esse período? Meu, realmente isso ia impactar diretamente da forma como a gente se relaciona hoje. E essa história ainda tem um ponto bônus, uns 5 pontos bônus, eu diria, de ironia, porque Cícero, ao salvar a República, só deu uma adiada no inevitável. Ele ficaria do lado de Pompeu durante a Guerra Civil de César, mas o que acabou não adiantando muito, porque o Senado virou um acessório do imperador e a República acabou de qualquer forma. Mas acabou segurando um pouco mais. Talvez a gente estivesse regravando esse programa assim. Imagina o que aconteceria se o Catilina não tivesse feito o golpe dele. Caramba! Assustador. Assustador. Este episódio é uma produção da Rede Geek. E se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950.
Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.